Amém. Podem sentar, queridos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo. E antes de nós iniciarmos nossa meditação dessa manhã, eu quero trazer uma palavra de agradecimento à igreja. Eu sei que muitos irmãos estiveram orando por nosso filho, João Luca, que graças a Deus completou agora 1 mês e 8 dias. Quando ele nasceu, ele já nasceu com uma pneumonia, foi direto para a UTI, e nós passamos alguns dias difíceis com ele ali, 6 dias na UTI, 5 dias no quarto, mas para a glória de Deus, ele está em casa, já glorificando ao nome do Senhor. Então a gente agradece aos irmãos. Mas vamos orar. Feche seus olhos, abra o seu coração. Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Pai amado, nós somos tuas ovelhas, temos fome de pasto verdejante. Precisamos de ti, pois sem ti nada podemos fazer. Vem nos alimentar nessa manhã. Graças te damos porque o Senhor já tem falado nesse culto, pelas músicas, pelas crianças, por um gesto, pelas coisas mais misteriosas, porque o Senhor fala de diversas formas. Agora, ó Deus, a tua palavra foi lida e será explanada. Te pedimos que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, tenha liberdade aqui nessa manhã. Que ele fale conosco, que ele traga uma porção individual para cada pessoa que veio aqui essa manhã, pois o Senhor fala particularmente, nós cremos assim, em nome de Jesus, amém. Queridos, recomeçar é sempre um grande desafio. Recomeçar depois de uma falência, recomeçar depois de um luto, depois de um divórcio, depois de projetos fracassados, recomeçar depois de uma demissão. A nossa vida pastoral, nós aprendemos a ser pastor com as pessoas, muito mais do que com o academicismo teológico. E eu me lembro que eu fui visitar um homem enfermo, com uma enfermidade muito grave no hospital. E ele me disse assim: pastor, além de eu estar aqui doente, eu estou com problemas sérios na minha família e eu estou com graves problemas financeiros. Eu estou numa situação que eu não sei nem por onde recomeçar. E às vezes quando você vai fazer certos trabalhos pastorais, você fica meio que sem uma palavra na hora, porque a situação é tão difícil que você pede a Deus: Senhor, me dá sabedoria para eu trazer aqui uma palavra para esse teu servo que está nesse deserto tão grande. E naquela hora me veio, o Espírito Santo trouxe na minha mente a história de Jó. E eu disse àquele homem: olha, Jó não tinha nada aos olhos humanos, ele perdeu tudo. Às vezes eu fico imaginando o velório dos filhos de Jó, 10 caixões, já pensou, sem enterrar? Mas ele tinha algo muito precioso, que se você preservar isso, você pode recomeçar a partir disso, que é a fé. Amém, amados? Se você perde tudo, mas não perde a fé, a partir da fé você pode recomeçar para a glória de Deus. E eu disse isso àquele amado irmão: meu querido, recomece a partir da fé. Comece exercitando sua fé. Volte a falar com Deus, volte a exercitar sua fé, que a partir dela, tudo vai recomeçar em nome de Jesus. A Bíblia revela vários nomes para Deus. Deus é chamado de Deus poderoso, El Elyon, governante soberano, Adonai, El Shaddai, Senhor da criação, Yahvé,
A melhor tradução de Yahvé é o Senhor da graça ou o Deus da graça. Kyrios, que é Senhor. E o nome de Deus que eu mais sou simpatizante é Abba, paizinho, papai. Certa vez na igreja uma irmã orou assim: paizinho querido. E aí um presbítero chegou para mim e disse assim: o senhor viu a falta de reverência? Eu disse: então, de repente Jesus está sendo irreverente porque ele ensinou a gente a orar assim, né? Paizinho querido. Que intimidade maravilhosa. Este salmo, meus amados irmãos, é um salmo de recomeço. Israel tinha voltado do cativeiro babilônico e tinha que recomeçar a vida, recomeçar a reconstrução espiritual, a reconstrução social, a reconstrução política, a reconstrução estrutural. Tinha que reconstruir tudo. E eles estavam reiniciando a vida a partir da espiritualidade. É um salmo de triunfo, é um salmo de restauração. Esse salmo é uma oração sobre recomeço. E a partir dele eu quero meditar com vocês sobre o Deus dos recomeços. O Deus dos recomeços. Ele procura, em primeiro lugar, pessoas de coração quebrantado e contrito, pessoas humildes. Sabe, o pior período de Israel, por incrível que pareça, foi na glória. Foi quando Israel já tinha toda a glória, tinha construído as muralhas, o templo, a nação estava muito rica, tinha um rei famoso, sábio, que era Salomão. Mas Israel se afastou de Deus na glória, porque aquela glória que eles estavam desfrutando não era a glória de Deus, era a glória do homem, era a glória humana, a glória da vaidade, da ostentação. E aí Deus decidiu mandar o seu povo para o exílio, para o cativeiro, para serem humilhados, perseguidos, maltratados, disciplinados. E lá no meio da disciplina eles adquiriram um tesouro poderoso. Eles adquiriram um coração quebrantado e contrito para a glória de Deus. E a partir de um coração quebrantado e contrito, eles começaram a reconstruir a vida deles já lá no cativeiro. E durante a restauração, Deus levantou um profeta chamado Ageu e disse assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas quando você estuda a restauração, a reconstrução, do ponto de vista humano, você percebe o seguinte, lendo Esdras e Neemias, que o templo da reconstrução era menor que o templo de Salomão. A muralha era mais singela. Toda a glória humana da restauração de Esdras e Neemias era menor. E aí a gente precisa compreender o profeta, porque ele está dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. E como é que a glória da segunda é maior que a da primeira, se o templo é menor, a muralha é menor, aos olhos humanos tudo é menor? E tem um registro em Esdras que diz que quando o templo terminou de ser construído, havia um choro muito alto, que de longe se escutava esse choro. Era o choro de dois grupos, os jovens e os velhos. Os velhos, eles tinham visto o templo de Salomão. E os jovens só tinham ouvido falar da história do templo de Salomão. E os jovens choravam de muita alegria ao ver o templo novo, reconstruído. E os velhos, diz o texto, que choravam de tristeza. Porque eles lembravam do templo de Salomão e diziam assim: esse templo é bem menor. Mas o profeta disse que a glória da segunda casa ia ser maior que a da primeira. E aí a gente compreende o porquê. Às vezes eu fico escutando esses pregadores da teologia da prosperidade, eles deturpam o texto. Eles dizem assim: olha, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, você vai ficar rico e vai prosperar. Não tem nada a ver com o texto. Porque o que o texto nos ensina é que a glória da segunda casa é maior que a da primeira, porque na segunda casa a glória de Deus ia voltar. Na segunda casa a espiritualidade ia estar em primeiro lugar, o amor a Deus está em primeiro lugar.
Porque do que adianta você ter uma casa ostentadora, mas que Jesus não mora naquela casa? Eu já fiz um trabalho social em favelas. E uma das coisas que mais me marcou nesse trabalho foi quando eu entrava na casa de pessoas convertidas, nas favelas. Quando você entra lá, é uma casa simples, muito simples. Às vezes tem 2 cômodos, mas a glória de Deus está ali. A glória de Deus está naquele lugar. E às vezes nós entramos em lugares, aos olhos humanos, uma casa que todo mundo sonhava, um apartamento que todo mundo sonhava, mas você encontra ali muita divisão, você encontra ali muita inimizade, você encontra ali muito ódio, você encontra ali muita dor. O contrário também é verdadeiro. Eu já entrei em casas ostentadoras, ricas, pessoas muito ricas, e quando chegava lá, a glória de Deus estava ali também. Porque Deus, Ele não tem preconceitos, Ele só quer um coração quebrantado, independente da sua situação social, independente da sua situação financeira. O que Deus quer de você é o seu coração, em nome de Jesus. E se você está aqui essa manhã e precisa de um recomeço na sua vida, eu quero lhe dizer, a porta de entrada do recomeço na sua vida é o seu coração quebrantado. Quebrante seu coração na presença de Deus. Quebrante, porque Ele quer recomeçar na tua vida, em nome de Jesus. O Salmo 147:3 diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele. Outra coisa que nós aprendemos com esse Deus de recomeços é que, além de corações quebrantados, Ele também recomeça mesmo a partir do caos. Mesmo a partir do caos. Existem situações que precisam de um recomeço, mas elas não geram tanta angústia porque não está caótico, né? A pessoa não está ainda num fundo de poço. Ela está numa situação, digamos, desconfortável. Mas existem situações em que nós experimentamos um fundo de poço profundo, um fundo de poço para valer mesmo, onde a gente perde tudo e a gente não encontra uma saída. E quando a palavra humana tenta dar o veredito final, Deus, Ele é especialista em dizer que começa a trabalhar quando o homem diz, acabou. A gente vê essas histórias na Bíblia e na vida, pessoas que estavam com enfermidade grave, em que a ciência deu a palavra final e Deus disse, vai começar agora, porque eu vou começar a trabalhar agora para a glória dEle. Sabe, amados, o Salmo 137 relata mais ou menos a situação de Israel, como ela era caótica. Eles estavam no cativeiro, e eles queriam cantar os louvores a Deus, os cânticos de Sião. E eles não conseguiam cantar os cânticos de Sião porque eles estavam aflitos, angustiados. E o interessante é que os ímpios que lá estavam zombavam deles. E diziam, olha, canta aí, vocês não são aquele povo de Israel, né? Vocês não são o povo, aquele Deus que tirou vocês lá do Egito. Vá, cante aí um cântico de Sião. Salmo 137. E diz o Salmo que o povo dizia, mas como nós podemos cantar o cântico do Senhor em uma terra estranha, presos? Isso acontece muito na vida da gente, né? Às vezes a gente está vivendo uma situação complicada e no momento da dificuldade chega alguém e ainda zomba da sua fé. Você já passou por isso? Né? Ele zomba da sua fé, ele questiona, cadê? Você não tem tanta fé? Usa a sua fé agora, rapaz. Por que você está lamentando? Por que você está questionando? Onde está o seu Deus? Eu já passei por isso, em situações difíceis da minha vida, em que pessoas da minha própria família chegaram para mim e disseram, mas você não é uma pessoa de tanta fé? Cadê a fé? Nessa hora. E é difícil passar por esse momento. Mas glória a Deus, porque Deus é um Deus que não precisa de muita fé não, viu, irmãos? Vocês sabem disso, né? Pouca fé é suficiente para Ele agir. Basta
um grãozinho de mostarda, e ele começa a trabalhar. E é simples, é porque toda a glória é dele. Eu sou professor aqui no CETEC, e a gente falando no Velho Testamento, aí uma pessoa que começou a estudar o Velho Testamento, ela disse assim: pastor, eu observei uma coisa, o povo de Deus no Velho Testamento nunca venceu sendo maioria. Eu digo, é verdade. O povo de Deus, quando vencia as batalhas, eles nunca eram a maioria, eles sempre eram a minoria. Era um grupo menor vencendo um gigante, era um homem vencendo um leão. Sempre é a minoria vencendo a maioria, por uma simples razão: a glória é de Deus, e Deus é quem dá a vitória. E se eu tiver um grãozinho de fé, Ele começa a agir no meio do caos, em nome de Jesus. Eu tive um privilégio, eu fui evangelizado. O meu pai na fé é um homem que teve uma experiência com Deus extraordinária, lá no centro de reabilitação que eu passei há 22 anos atrás. Ele era professor de escola técnica, nunca tinha bebido na vida. Aí, numa confraternização da escola, ele resolveu beber. E ele tomou a primeira dose dele. E ele não conseguiu parar mais de beber, porque ele descobriu que ele tinha uma doença progressiva, incurável e fatal, que era o alcoolismo. Ele não sabia que era alcoólatra. Ele descobriu quando tomou a primeira dose. E ele não conseguiu mais parar. E bebeu desenfreadamente durante anos, a ponto de agredir a esposa, agredir o filho, de passar dias desaparecido. E quando ele, um belo dia, chegou em casa, não tinha ninguém. A esposa foi para a casa da mãe, em outro estado, em outra cidade, com o filho. E ele se viu desesperado. E ele pegou uma moto, saiu correndo no meio do mundo, levou uma queda que se quebrou todo, foi bater no hospital. E quando chegou no hospital, o médico disse assim: rapaz, você ficou vivo por pouco. E o irmão dele, que já era presbítero de uma igreja, chegou para ele e disse assim: meu irmão, ou você se entrega de vez a Deus, ou então eu não sei mais o que fazer com você, porque eu estou muito preocupado se um dia eu receber a notícia que eu vou ter que sepultar você. E ele decidiu recomeçar. Ele foi para um centro de reabilitação, numa situação totalmente caótica. Ele já tinha virado até mendigo, estava na rua mendigando, e ele disse que a maior dor dele era o seguinte: era que os alunos dele, os ex-alunos dele, passavam e diziam assim: aquele cara foi meu professor, ele dava aula para mim. E aí ele foi para o centro de reabilitação, recomeçou, foi reconstruindo. Quando ele saiu, depois de 9 meses de lá, ele foi atrás da esposa. Deus foi preparando o coração dela, porque nos 9 meses que ele estava internado, ele ficou orando pela vida dela. E Deus devolveu a esposa dele para ele, devolveu o filho dele para ele. Ele foi reconstruindo, foi ordenado pastor. E hoje é pastor, é psicanalista e é escritor, para a glória de Deus. E um belo dia, quando eu estava numa situação caótica, não tão quanto a dele, mas o suficiente para eu entender que eu tinha que parar, eu fui e bati de cara com esse homem. E eu me lembro que ele chegou para mim e disse assim: sua vida está um caos, né? Está toda destruída. Eu disse: isso é verdade. Ele disse: eu posso lhe dar um conselho? Eu disse: pode. Ele disse: recomece a partir de Deus. Você já experimentou Deus? Você já experimentou tanta coisa, né? Eu disse: muita coisa. Eu com 19 anos já tinha feito coisas que eu acho que alguns homens que morreram com 80 anos nunca sonharam em fazer. E ele disse: recomece a partir de Deus. Recomece a partir de Deus. E eu resolvi entrar naquela viagem, e estou nela há 22 anos, para a glória do Senhor. E nunca me arrependi.
A cena que mais impacta a minha mente na restauração que Deus fez na minha vida foi o dia em que eu ajudei o pastor Miguel Cox a batizar minha mãe. E o dia em que ele me ajudou, aliás, eu ajudei ele a dar a ceia, a primeira ceia, com consciência de ceia para ela. Que a nossa vida estava toda destruída, ela já tinha tentado suicídio 3 vezes. As 3 vezes que ela tentou suicídio, eu a socorri. E quando eu me lembro daquela cena, eu dando a ceia para ela, até hoje essa cena está na minha memória, para a glória do Senhor. Outra característica interessante desse Deus de recomeços, amados, é que Ele não só procura corações quebrantados, Ele não só é um especialista em recomeçar a partir do caos, mas Ele também não deixa a obra pela metade. Você pode dizer isso para o seu irmão do seu lado aí? Deus não deixa a obra pela metade. Paulo, ele tinha essa convicção, em Filipenses 1,6, ele diz: eu estou certo, eu tenho convicção que aquele que começou a boa obra vai completá-la. E o povo de Deus, ele é um povo que é acostumado com recomeços. E o verso 2 desse salmo é fantástico, porque ele diz que essa obra que Deus vai fazer, ela não vai ficar no secreto. Ela não será uma obra que vai ficar só na sua vida. Ela será uma obra de restauração. E para a glória de Deus, ela será uma obra de evangelização. Porque diz o texto aí: até as outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por esse povo. A obra se tornou evangelística, proclamou a glória de Deus. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida não servirá só para a nossa restauração, vai servir para proclamar a glória dEle no meio das pessoas, por onde a gente passar. Eu me lembro que tinha um primo meu, tem um primo meu, que a gente saía para as gandaias da vida, e a gente aprontou muito. E quando Deus começou a mudar a minha vida, ele tinha uma certa dúvida da existência de Deus, sabe? Ele nem era ateu, nem era cristão, ele estava assim, em cima do muro. E quando Deus começou a restaurar a minha vida, a vida da minha mãe, ele disse assim: agora eu posso dizer que Deus existe mesmo. Deus existe, rapaz. Porque isso que aconteceu contigo não é possível. Só Deus faz um negócio desse. Não tem outra pessoa, só Deus pode fazer uma obra assim. Deus, Ele quer realizar uma obra grande na nossa vida. Algumas pessoas pensam que Deus esqueceu dos judeus, né? Esse salmo é um salmo mais direcionado para Israel. E algumas pessoas pensam assim: eles estão lá, eles só acreditam até Malaquias, de Gênesis a Malaquias, eles ficam naquele muro das lamentações, estão esperando o Messias até hoje. E o que será que vai acontecer com esse povo? Eu sugiro a você que em casa, durante essa semana, faça um estudo sobre Romanos 11. E lá em Romanos 11, Paulo explica o que é que vai acontecer com esse povo. A dureza do coração deles é temporária. É até chegar o tempo dos gentios. Porque vai chegar um momento que judeu também vai se converter. E isso já tem acontecido, algumas sombras disso já tem acontecido, porque nesses canais da antena parabólica, um dia desse eu, passeando por eles, parei num canal de judaísmo messiânico. E eles são judeus, cristãos, que mantêm as tradições judaicas e têm a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em hebraico. Já creem em Jesus e aceitam Jesus como Messias para a glória de Deus. E eles estão evangelizando. Então essa promessa que foi feita aqui na restauração do Salmo 126 está acontecendo hoje na vida dos judeus para a glória do Senhor. E vai acontecer cada vez mais, porque Deus não é Deus de prometer e não cumprir. Quando Ele promete, Ele cumpre, em nome de Jesus Cristo.
Teve um pastor que foi subir no morro para fazer um trabalho social, aí se levantou uma falsa profetisa lá, porque você sabe que na igreja, a gente que é carismático, a gente acredita na contemporaneidade dos dons, né? Mas a gente também tem que pedir discernimento, porque tem pessoas que profetizam e tem pessoas que trazem profetadas. Aí chegou uma mulher dessa para trazer uma profetada para o pastor tinha preparado o trabalho, 3 meses de oração, 3 meses de organização, para subir o morro. Aí ela chegou e disse: pastor, Deus me deu uma revelação, o senhor não pode subir. Eu disse: por quê? Porque Deus disse que se o senhor subir, o senhor vai morrer lá em cima. Aí o pastor parou, discerniu, olhou para ela e disse: glória a Deus, irmão, eu vou subir, porque profecia tem que se cumprir, e eu vou morrer lá em cima, e lá de cima eu vou para Nova Jerusalém. Eu vou subir. Ele é um Deus que sabe trabalhar, irmãos. Lendo esse texto de Paulo, Filipenses 1,6, eu cada vez que eu leio, eu peço a Deus: Senhor, me ensina a orar. Sabe? Porque às vezes a gente não ora. A gente quer ensinar a Deus a trabalhar na oração. Você já viu isso? Às vezes nós não oramos. Nós fazemos assim: Deus, tu faz assim, viu? Abre ali, vai por ali, cuida de tal, faz assim e assado, em nome de Jesus, amém. Deus, eu acho que ele é tão fantástico como nosso Pai, né? Eu creio que Ele fica olhando para a gente assim quando faz uma oração dessa. Mas rapaz, Ele não entendeu nada até agora. Mas eu amo Ele mesmo assim, eu vou deixar. Eu tinha uma dificuldade com imaturidade na fé, né? Eu tinha essa dificuldade, mas Deus me libertou disso. Principalmente com pessoas muito antigas na igreja que não crescem na fé. Eu tinha uma dificuldade com isso, mas Deus vai ensinando. E um dia eu cheguei no seminário e tinha um irmãozinho lá, simples, que eu expressei isso para ele. Só, irmão, eu tenho dificuldade com crente velho que não cresce. Para mim é horrível. Porque Tiago diz assim: pelo tempo já deveria ser mestre, e o cara não está nem no ABC ainda. Pela misericórdia. Aí o irmão chegou para mim e disse: pastor, deixa o menino caminhar. Deixa o menino caminhar, pastor. E é interessante que o nosso arcebispo Dom Paulo Garcia, ele é fantástico. Aquele coração, né? E ele sempre diz assim: Deus tem um tempo para cada um. Deus respeita o tempo de cada um. Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso a velocímetro. Deus respeita o tempo de cada um. Ele é tão amor que Ele respeita o tempo de cada um. E Ele vai caminhando com você à medida da quantidade que você quer caminhar com Ele. Você quer ficar na superfície? Ele vai amando você. Quer mergulhar mais um pouco? Ele vai deixando, vai mostrando. Quer mergulhar mais? Ele vai. E é por isso que a igreja é o corpo de Cristo. E a melhor definição de igreja que eu já vi, quem deu foi o Dr. James Houston, quando ele disse que igreja não é um museu de santos, igreja é um hospital de pecadores. É lugar de gente doente. De gente doente. Por fim, o Deus dos recomeços não só quer corações quebrantados, Ele não só recomeça do nada, do caos, e não deixa a obra pela metade, mas Ele recompensa os perseverantes, aqueles que perseveram. Quando eu fui pastor no interior, eu estava no seminário, Deus tratou o meu orgulho, né? Minha soberba. E quando eu estava para me formar, eu fiz a minha tese de bacharel, o TCC, era sobre missões urbanas, igrejas na grande cidade. E eu dizia assim: eu moro aqui desde 8 anos em Recife, gosto de surfar, sou um cara contemporâneo, pós-moderno, e eu não tenho perfil de ser pastor de interior. O meu perfil é capital. E no último ano que eu estava no meu seminário, Deus fechou todas as portas para mim na capital. Todas.
E ele abriu uma portinha para mim, lá no interior da Bahia, meu irmão. No sertão baiano, numa cidade de 18 mil habitantes, que quando chovia muito faltava luz. E o nome da cidade ainda era Filadélfia. Aí eu falava com meus amigos, você está pastoreando aonde? Eu digo, Filadélfia. Aí os caras, meu irmão, teu ministério evoluiu. Eu digo, que nada, velho. É o interior da Bahia. Aí o cara, quá, ria da minha cara. Eu digo, pode crer, que bênção. Como diz os nossos irmãos pentecostais, é mesmo assim que ele faz, né, irmão? E eu lá, 18 mil habitantes. Aí eu conheci um cara fantástico, chamado José Ferreira. Um homem de 96 anos, que desses 96 tinha dedicado 70 anos para seguir Jesus. Matuto. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele disse, olha, pastor aqui nessa igreja tem que me visitar toda semana. Aí eu digo, amém. E o conselho da igreja já tinha me dito isso, olha, seu José Ferreira é a pessoa que o senhor não pode deixar de visitar toda semana. Eu digo, amém, vamos embora. E toda semana eu ia lá sentar com o seu José Ferreira. Aí ele chegava para mim e dizia assim, olha, o senhor é muito novo, isso é um perigo. Eu digo, por quê? Porque o senhor pode trazer muitas inovações para a igreja. Eu digo, tá certo. Eu vou lhe ensinar uns ínios antigos. Eu digo, amém. Aí ele ficava me ensinando os ínios. E eu lá aprendendo uma paciência. Eu que gosto de rock and roll, imagine, tive que sair da Ferrari para o Fusquinha. E lá ouvindo os ínios e tal. E todo dia ele pregava no terraço da casa dele. E eu lá com ele, pregando. Mas ele dizia umas coisas fantásticas. De alguém que seguia Jesus há muito tempo e que sabia o que estava dizendo. Sabedoria. E ele chegou para mim um dia e disse assim, olha pastor, eu descobri uma coisa nesses 70 anos seguindo Jesus. Eu digo, diga, seu José Ferreira, crente mesmo é na diária. Crente de verdade mesmo é na diária, é no dia a dia. Que tem uns que só é crente no domingo. Tão simples, não é, irmãos? Mas tão verdadeiro. Jesus Cristo falou sobre isso em Lucas 21, 19. Ele disse, na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. E não é só ganhar alma para ir para o céu, não, é ganhar alma aqui na terra. Porque uma pessoa perseverante, ela tem uma psique forte. Uma pessoa perseverante tem uma alma forte. Uma pessoa perseverante, ela cresce em convicção. Uma pessoa perseverante, ela vai tirando as sombras de dúvida da sua alma e vai se tornando cada dia mais firme na rocha, para a glória de Deus. Uma das maiores dificuldades do mundo moderno é essa. O mundo moderno é um mundo muito gelatinoso, né? As pessoas têm até uma dificuldade de serem exortadas, de serem confrontadas. Parece que isso é pecado. Lá no nosso centro de reabilitação Dom Paulo Garcia, quando eu recebo um aluno, aí geralmente na outra semana chega a mãe com uma sacola desse tamanho. Aí eu digo, essa sacola é o quê, minha senhora? Ah, não, é um biscoitinho, pastor, para ele. Tem danoninho, tem biscoitinho, tem um lanchinho, porque ele gosta. Aí eu disse, olha, a nossa regra aqui é o seguinte, quando traz o lanche tem que ser para todo mundo, não pode trazer só para um não. Mas veja aí, infelizmente não pode. Aí ela insiste, eu digo, olha, se a senhora quiser que seu filho seja um homem, tire o inho da vida dele em nome de Jesus. O bichinho, o nininho, não vai virar homem nunca. Quando é que ele vai aprender a assumir responsabilidades? E teve até uma que tinha um cara que praticava as maiores insanidades, e ela com esse tal de inho. Eu digo, olha, esse coitadinho, se ele surtar, pode lhe matar. Acorde para Jesus.
Esse coitadinho, todo dia sai no jornal, vocês leem, assistem. E aí a gente tem que assumir responsabilidades, aprender a seguir regras. Aí chegou um maluco lá que chegou para mim e disse assim: eu sou um cara muito autêntico. Eu não gosto de regras. Eu gosto de infringir regras. Eu digo, é mesmo, cara? Ou tu é desenrolado, viu? Então, eu não sou aquele cara que segue todo mundo, entendeu? Porque eu acho que as regras, por exemplo, rotina, eu acho que isso é uma coisa muito ruim. Aí eu disse, rapaz, você sabe quem criou a rotina? Foi Deus. Deus? Claro. Todo dia o sol nasce, meu amigo. Todo dia ele se põe. As estações todo ano estão lá. Contaminadas pela poluição ou não, mas elas estão. A rotina quem criou foi Deus. E eu acho que você não é autêntico. O seu problema é que você é autossuficiente. Você se acha o cara, mas você é o cara pecador. Você é o cara que precisa de ajuda. Ah, mas não sei o quê. Eu digo, meu amigo, você faliu. Você não entrou no centro de recuperação porque é um vencedor, não. Você faliu. Ou você admite a sua falência, ou então você vai viver falido o resto da vida, porque para a gente vencer na vida, a gente tem que admitir determinadas derrotas para ser um vencedor, em nome de Jesus. E ele ficou lá 3 dias meio que em depressão assim, zen. Aí depois ele foi voltando, a ficha foi caindo, e num culto que estava lá, o monitor ligou para mim e disse, ele está chorando direto aqui. Eu digo, glória a Deus, e eu espero que isso seja arrependimento de verdade, para que ele mude de vida. Sabe, queridos, esse verso, esse capítulo, esse salmo, os versos 5 e 6 explicam os versos 1 e 2. Porque esse povo só perseverou por uma coisa, eles tinham experiência com Deus. Quando você tem experiência com o Senhor, diante do momento caótico, você encontra força para perseverar. Quando Jeremias estava no momento caótico, ele não foi assistir Cardinô. Eu aprendi isso com o Rogério Caldas, um palestrante que trabalhava com motivação. Eu trabalhei com vendas, e o Rogério Caldas ia lá na empresa da gente, dar palestra para a gente. Aí ele chegou para a gente e disse, olha, se você quer ser um vendedor, em nome de Jesus, nunca mais assista programas policiais. Eu disse, oxe, é mesmo? É, porque o cara assiste isso e fica pessimista. É só notícia ruim, meu irmão? Quer dizer que só tem notícia ruim no mundo? Não é possível. Aí Jeremias diz assim, diante do caos, Jeremias estava no cativeiro, e ele disse assim, olha, o que é que eu faço diante desse caos? Eu vou trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu vou começar a lembrar de coisas boas. E quem tem experiência com Deus, começa a lembrar das experiências que teve. Isso é fantástico. Faça essa experiência. Quando você estiver diante de uma dificuldade, sabe o que é que você faz? Pegue um caderno e comece a escrever as bênçãos que Deus lhe deu, que você lembra. Comece a escrever os livramentos. Comece a escrever as coisas gloriosas que Deus fez na tua vida. E quando você pensar que a depressão está batendo no seu coração, você vai encontrar motivação e força para se levantar em nome de Jesus. É como disse o nosso querido Ariovaldo Ramos aqui, quinta-feira, fantástico lançamento do livro. Pare de conjugar o verbo sofrer. Diante das dificuldades, conjugue novos verbos. Acreditar, amar, recomeçar, para a glória de Deus. Persevere, porque o Senhor, Ele quer fazer uma grande obra na tua vida, em nome de Jesus. Ele é o Deus dos recomeços. Eu quero orar por você. Se você hoje, se essa palavra foi para você e você quer um recomeço, eu queria chamar você aqui para a gente orar junto, para a gente clamar a Deus junto. De onde você está, pode sair do seu lugar e vamos fazer um momento de oração. Vamos ter um momento de oração aqui, todos nós juntos. Podem vir. Pode ser um recomeço de um luto, não é? Quando a gente perde alguém que a gente ama, que na verdade a gente não perde, porque quando Deus ganha ninguém perde, né? A dor é grande, a separação dolorosa, mas Deus é o Deus dos recomeços, meu irmão e minha irmã.
Pode ser um recomeço financeiro. Talvez você não conseguiu nem prestar atenção a muito dessa mensagem, porque sua mente estava nas contas. E o pouco que tocou foi que você entendeu, né? Talvez seja um recomeço de renovo espiritual. Sua fé enfraqueceu. Talvez seja um recomeço ministerial. Eu sei que tem pessoas aqui que têm ministério e o seu ministério está enterrado. E eu quero lhe dizer que Deus está desenterrando o teu ministério aqui, em nome de Jesus. Porque Ele te chamou para ser vaso de honra. Ele te chamou para ser bênção nessa terra, em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque o Senhor não somente cria, mas o Senhor recria as coisas. Obrigado porque o Senhor reinicia tudo. Basta ter fé e coração quebrantado. Aqui estão as vidas que Tu compraste com Teu sangue lá na cruz do Calvário. Pessoas preciosas para Ti. E elas estão trazendo no Teu altar aqui essa manhã o seu recomeço. O recomeço que ela entende que precisa e ela está Te entregando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, manda um vento do Teu Espírito agora, para que haja um recomeço genuíno, verdadeiro, com as coisas organizadas, o Senhor em primeiro lugar, o amor ao próximo, a família, a espiritualidade, porque só assim, verdadeiramente, a glória da segunda casa será muito maior que a da primeira. Nós cremos assim, Senhor. Ministra recomeços aqui nessa manhã, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão. Tenha esse momento de comunhão com ele, porque com certeza a gente precisa de Deus para recomeçar, mas a gente precisa também um do outro. Que Deus abençoe.